Peixes, meus amores, sejam muito bem-vindos a 4 revelações que se darão nesta semana, começando pela vida pessoal e emoções. Olha, infelizmente aqui não tá legal. Eu vejo algum tipo de situação confusa acontecendo na casa ou no trabalho de vocês, trazendo muitas dificuldades, trazendo obstáculos que eu ainda não consigo ver se vocês vão superar. Eu acredito que sim, porque nada é impossível, principalmente quando a gente tem fé em Deus, nos orixás. Mas aqui eu vejo realmente uma situação surpresa desagradável. Pode ser um conflito familiar, pode ser um problema na estrutura da casa, um vazamento, um desabamento, um problema com vizinhos, uma obra que precisa ser feita a toque de caixa, mas também pode ter a ver com questões de trabalho, uma mudança na chefia, uma nova diretoria, presidência, vice-presidência, que traz conflitos, não necessariamente demissões, mas dificuldades de se adaptar. De repente rola a troca de um ERP, de um sistema, e aí fica todo mundo perdido por conta do sistema novo. São muitas possibilidades que podem se dar, mas infelizmente eu tô vendo uma situação chata. Vocês vão ter que enfrentar um desafio na casa, na família, no trabalho, por conta de uma situação que acontece assim de bate-pronto, mas que de fato não é positiva, tá? Vamos ver aqui as finanças. Eu tô vendo vocês recebendo algum tipo de ajuda financeira de uma figura masculina. É assim, a ajuda no sentido super figurado, tá bom? Porque ao mesmo passo que pode ser alguém da família, o marido, um amigo, ajudando vocês com um empréstimo financeiro, ajudando vocês a comprar um carro, a pagar uma faculdade, por exemplo, às vezes o próprio marido bem estabelecido, fazendo com que toda a família tenha uma vida mais próspera, a gente tem aqui chefes, patrões, colegas de trabalho, clientes, que por gostar do trabalho de vocês, concedem algum tipo de auxílio, mas que na verdade não é assim gratuito, tá? A pessoa que presta um bom serviço, com certeza sempre vai ter clientes. A pessoa que trabalha corretamente vai ter o reconhecimento da chefia. Às vezes não imediato, às vezes no médio e longo prazo. Aqui, de repente, vocês podem passar por um processo seletivo com um selecionador, um psicólogo, o próprio patrão, e a pessoa se afiniza demais com vocês. Gosta do jeito de ser, gosta do currículo e resolve conceder uma ajuda. Pode ser algum tipo de indicação de trabalho, cargos comissionados em veículos públicos, algum tipo de melhoria que vocês recebem nos atuais empregos, porque alguém admira, gosta, respeita o trabalho de vocês. Então a ajuda talvez não seja a palavra certa neste caso, mas eu acredito que com a explicação vocês entendam claramente o que eu estou vendo aqui, tá? Tem algum tipo de benesse financeira sendo concedida a vocês por uma figura masculina que gosta, que respeita, tem admiração e vai auxiliar vocês em algum processo evolutivo financeiro. Nossas cartinhas estão super enroscadas aqui. É assim. Eu tô vendo alguém que está se relacionando há pouco tempo, provavelmente 13, 14 semanas, mas vocês já perceberam que existe uma imaturidade muito grande por parte dessas pessoas com quem vocês estão, ou ficando ou namorando. Pode até ser que aqui role uma união estável. De repente vocês namoraram um tempo, se precipitaram, foram morar juntos, estão aí residindo sob o mesmo teto há umas 13, 14 semanas, mas essa situação é em menor escala. E aí vocês percebem essa imaturidade muito grande, vocês começam a se mostrar incertos a respeito de querer ou não dar continuidade ao relacionamento, tá? Na dúvida, não ultrapasse.
Prestem bastante atenção ao que vocês querem, tentem conversar com essas pessoas, parametrizar alguns aspectos, ouvir as expectativas das pessoas, antes de chutar o pau da barraca, porque tem gente que termina relacionamento, depois se arrepende, fica passando por humilhação pública. E aí vocês se poupam desse tipo de atitude, tá? Antes de romper, antes de permanecer, façam uma análise crítica dos prós e dos contras. A imaturidade é muita, a pessoa é muito dependente, por exemplo, da mãe, do pai, dos filhos, isso não tá legal, eu não tô gostando, a pessoa tem atitudes extremamente infantis, a gente já conversou e não melhora, ou vocês estão descontentes e simplesmente nem pontuaram, porque tem isso, nem todo mundo é vidente, nem todo mundo é oraculista, né? Tem gente que, assim como eu, consegue fazer um trabalho com a espiritualidade, com o oráculo e ter algumas informações que outros não têm. Agora, não adianta eu exigir que o meu marido saiba as minhas expectativas se ele não tem esse dom, tá? Então vocês entendam que às vezes a pessoa está dando uma série de mancadas porque vocês não conversaram e não pontuaram. E aí com a conversa tudo pode entrar nos eixos. Agora tem gente que já fez isso e as situações infantis permanecem. Aí vocês analisam e tomem uma decisão com calma, com frieza, com sabedoria, para depois não passarem uma vergonha desnecessária, se humilhando, correndo atrás de alguém que vocês deram um toco, tá? E que pode até nem querer vocês de volta. Eita, peixes, eu não gosto muito quando essa carta sai, tá? Na verdade, ela pode falar sobre duas coisas, uma positiva, uma negativa. Na situação positiva, a gente tem gravidez, inclusive podendo ser gravidez de gêmeos. A pessoa espera por um bebê, vem 2, 3, e a pessoa tem que lidar com a situação, tá? As gravidezes pontuadas nestas cartas, elas podem ser tanto benquistas, era o meu desejo engravidar, como pode ser uma gravidez surpresa não bem aceita pela mãe e pelo pai, tá? Às vezes ela pode falar sobre um pet que engravida, porque ficou vacilando lá no quintal sem castrar, veio outro pet, nhau, vocês não prestaram atenção e agora vão se ver cheio de filhotinhos de cães e de gatos. É uma possibilidade que eu também não descarto, né? Mas que obviamente é mais fácil de ser lidada do que uma gravidez indesejada de ser humano, né? Mas essa carta também pode falar sobre doenças que se multiplicam, doenças que proliferam, como processos infecciosos severos, doenças infecto-contagiosas, às vezes até processos inflamatórios que, além de severos, podem tomar o corpo todo, tá? Então aqui é importante fazer os exames de rotina o quanto antes. Às vezes a gente não está sentindo nada, mas a gente pode sim ter uma doença. E se vocês observarem quaisquer outros sintomas, febre, tosse, vômito, algum problema na pele, essa carta pode falar muito sobre doenças venéreas também, inclusive o vírus do HPV e o vírus do HIV, tá? Então é importante que vocês verifiquem a saúde de vocês, a saúde dos mais próximos o quanto antes. Havendo um problema de doença infecto-contagiosa, conjuntivite, cachumba, sarampo, rubéola, até o Covid, que a maioria das pessoas estão vacinadas, se deem o repouso necessário, deem distância das pessoas para que aquilo não se prolifere e não passe para geral. Eu me lembro que quando eu fui professora, os pais, às vezes, por falta de ter onde deixar os filhos, mandavam crianças com conjuntivite para a escola. E aí todo mundo pegava conjuntivite, inclusive eu, virava aquele pandemônio. O professor tinha que se afastar, às vezes não tinha reposição, aquele monte de criança com problema nos olhinhos. Então a gente tem que ter a decência de entender que nem todo mundo tem culpa pelos nossos problemas, né? Se eu estou com sarampo, eu tenho que me dar ao repouso. Não adianta eu pegar o ônibus paulistano 15, que é o mais lotado aqui de uma região perto de onde eu moro, para que todos ali compartilhem o meu sarampo, a minha conjuntivite, o meu Covid, né? A gente tem que ter essa noção de entender que existem outros tipos de respeito, né? Como o respeito social também. Tem gente que sabe que tem doença venérea, mas sai pegando todo mundo sem preservativo. Tem gente que aceita uma relação sexual sem preservativo e aí depois
proliferam-se doenças que muito bem poderiam ser evitadas, tá?